Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, essa é a parte 2, né? Eu falei na primeira parte, no capítulo 28 de Jó, onde Jó trabalhou ali uma ideia com a gente a respeito do entendimento e a respeito da sabedoria, né? Onde é que eu encontro a sabedoria? Onde é que é o lugar da habitação? Onde é a origem do entendimento, né? Como que procede uma pessoa que tem entendimento? Como que ela encontra o entendimento? Como que ela vive, né? Então a parte 1 a gente focou na sabedoria, e essa parte aqui agora a gente vai focar em entendimento. E o oposto do entendimento é engano, né? É tragédia, é ruína, é queda. Então o entendimento vai contrastar, ou vai entendimento versus engano, tá? E eu vou começar em Gênesis, um assunto aqui, a gente vai ler alguns textos nos profetas e a gente vai findar lá em Apocalipse. E eu quero aqui iniciar um assunto agora, vou cortar ele e vou deixar para terminar ele lá no livro do Apocalipse. Você tem 3 personagens, né? Ali no livro dos reis, quando Deus levanta Elias para começar a trabalhar com o povo de Israel, que estavam cocheando entre 2 pensamentos, entre 2 caminhos, né? E é bem propício para o momento, né? 2 caminhos, né? 2 pensamentos, né? Esquerda e direita, né? A gente vai começar a ver muito disso, né? Na palavra escrita e na literalidade, né? Então o povo de Deus sempre teve em 2 caminhos ou em 2 pensamentos, né? Então Deus levanta Elias para corrigir o povo, para colocar o povo no lugar, no eixo. Deus levanta Eliseu para receber unção, porção dobrada da unção, porque Elias vai causar um prejuízo na terra, do qual o profeta Eliseu vai receber recursos para poder trazer provisão, né? Proteção e entendimento, né? Colocar, trazer luz, né? Para as pessoas, né, que vão estar vivendo nesse período de caos, de perturbação que Elias ocasionou na terra, né? Mas por que Elias e Eliseu entraram em cena? Porque houve engano, houve falta de entendimento, entende? Percebe? E por último, Deus vai trazer um profeta maluco, um profeta louco, que dirige o seu carro como louco. Eu estou falando do profeta Jeú. Uma pequena palhinha desse homem, né? Que fantástico que era esse profeta, né? Assim que ele assumiu o poder de rei, sabe o que ele fez? Uma das primeiras coisas que ele fez, né? Ele falou assim, escreveu uma carta, né? E assinou com o anel, né? Com o dedo de rei, ó. Eu vou fazer um grande sacrifício lá no templo de Baal, né? Eu mesmo quero estar presente. E eu quero que todos os adoradores de Baal estejam presentes nesse grande sacrifício que eu vou oferecer a Baal. Todos os adoradores de Baal que lê esse documento e não comparecer, vai ser morto. Então, o adorador de Baal era obrigatoriamente ir até o templo de Baal para conduzir ou para participar desse grande sacrifício que o profeta Jeú propôs. Porque se coloque na situação do adorador de Baal. Espera aí. Esse profeta maluco, esse profeta louco, é do Deus vivo, é do Deus de Israel. Se eu for lá, ele vai me matar, é uma cilada. Mas espera aí. Se eu não for, eu também vou morrer, porque está escrito aqui. Então, os adoradores de Baal, que são malucos, nessa hora tiveram entendimento, né? Bom, já que é para morrer, então eu vou morrer lá, no templo de Baal, né? Então, todos os adoradores de Baal foram conduzidos para esse grande sacrifício que Jeú estava preparando. E aí eles foram para essa casa, para esse grande templo, né? E chegando lá, assim que Jeú soube a todos os adoradores da terra de Israel, todos os que restaram, né? Elias matou um pouco, Eliseu deu um basta num pouco, mas sobrou uma galera ainda, né? Então Jeú precisa exterminar o resto dos adoradores de Baal. E aí Jeú então pergunta lá pros guardas da porta, entrou todo mundo? Entrou todo mundo. Beleza, então. Aí para quem ficava nas portas do templo, Jeú falou o seguinte, ó, se um adorador de Baal escapar aqui e passar por você com vida, a sua vida vai responder pela dele, né? Então esse profeta era louco, é maluco.
Então o guarda que estava ali fala, aqui não passa, mas nem mas não passa nada aqui, né? Nem vento não vai passar, pode deixar, chefe. E Jeú entrou lá dentro do templo, né, e matou todos os adoradores de Baal, acabou com tudo, né? E esse profeta Jeú, para não ficar, né, menos louca a história dele, ele foi lá na onde Jezabel estava atuando. Foi lá, deu um sinal para os camaradas que estavam em cima do segundo andar lá da muralha. Joga essa infeliz daí de cima, quem tiver comigo. É quem que não vai estar com um cara louco desse? Jogaram ela para baixo e ele passou com a tropa, com a cavalaria em cima de Jezabel. E Jezabel morreu e os cães comeram, né, as suas carnes. Na verdade, os restos mortais, né? E ele ainda fala: enterra essa infeliz porque é filha de rei. Mas os servos disseram: mas meu senhor, não tem nada lá, só tem osso, não tem problema. Enterra porque é filha de rei. Então, queridos, presta atenção agora. Elias não matou Jezabel. Eliseu não matou Jezabel. Quem matou Jezabel foi Jeú. Então isso tem uma implicação, uma linha do tempo para nós trabalhar. Entende? Quando estamos nos evangelhos, Jesus fala: olha, Elias já veio, apontando para João Batista o início do ministério de Elias. Elias está aqui, sou eu sou Elias. Mas Elias virá, né? Porque não é Elias que mata Jezabel, né? Então Jezabel vai atuar, né, por 2000 anos dentro da história, né? O duro é que, né, Jesus, né, quando ele fala isso, e depois ele replica isso lá no livro do Apocalipse, né, numa das cartas das igrejas. Se eu não me engano é Tiatira, né? Ele fala lá pro líder da igreja, né, de Tiatira: olha, eu sei que vocês estão fazendo coisas, as suas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas olha, só tem uma coisa contra você. Você, pastor da igreja de Tiatira, se não for igreja de Tiatira, me perdoe, mas é uma das igrejas ali. Você tolera essa mulher Jezabel. Você tolera ela aí, né? Onde que essa Jezabel está? Ela está nos púlpitos, ela está dentro das igrejas. Onde é falado de Jesus, ela está no meio. Você tolera ela. E olha só, e não só isso, porque ela diz que é profetisa e ela ensina os meus servos. Ela atrai, ela seduz os meus servos. Então os servos de Deus, os pastores, os líderes são seduzidos por Jezabel. E você tolera ela. Então Jezabel está trabalhando nos púlpitos, né? Então no período da história de Elias, né, Elias não pode matar Jezabel. Até porque Elias, né, o verdadeiro Elias, que é Jesus, vai usar Jezabel para trabalhar, né? A fim de entregar a recompensa, o merecimento dos homens que não vai atrás do entendimento, dos homens que não quer compromisso com o entendimento. Só porque tem a sabedoria, só porque alcançou a Cristo, já está tudo certo, beleza pura. Deixa Jezabel atuar, deixa a falsa profetisa, o falso profeta fazer o que ele quer, deixa a feitiçaria, a macumbaria, o candomblé entrar dentro dos púlpitos. Pode fazer à vontade, eu tolero, eu deixo. Não fala, mas é desse jeito que a gente vê. Então faltou entendimento, a Jezabel entra em cena com engano, com ensino, com sedução e por aí vai. Entende? Mas eu vou finalizar essa história aqui, essa conversa, lá no livro do Apocalipse. Vamos ler agora. Eu estou com o texto aberto, que é o Jeremias capítulo 4, que diz assim, ó, verso 8: Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente de Deus não se desviou de nós. Jeremias se inclui. Povo de Deus. A ira de Deus está contra o povo de Deus. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefados. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste este povo de Jerusalém, dizendo: terei paz, mas eis que a espada lhe penetrará até a alma. Naquele tempo se dirá: este povo de Jerusalém, vento abrasador dos altos, desnudos de ermo, assopra diariamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar.
vento mais forte do que este virá, ainda na minha parte, e então também eu pronunciarei sentença contra eles. Então Jeremias está relatando aqui que Deus, né, se utilizou de engano para acabar com o povo, né? O povo que não quis o entendimento. E Deus enganou o povo. Usou os falsos profetas para dizer que tinha paz, quando na verdade não tinha paz. Tinha fome e tinha espada, né? Tinha fome e tinha guerra. E os falsos profetas profetizam paz. Haverá, haverá semente, haverá prosperidade, etc, sabe? Então fala de paz quando não há paz, né? Fala de calmaria quando não é calmaria, e sim guerra. Então o povo está sendo enganado, né? Por Deus, que Jeremias falou: nossa, Senhor Deus, enganaste a este povo. O próprio Deus engana, né? E para provar, não para provar, mas, né, para contextualizar melhor o assunto, eu vou voltar um pouquinho à história. Lá no contexto de Isaac e Esaú. Isaac, Esaú, Jacó e Rebeca. Isaac alcançou sabedoria, alcançou entendimento. Isaac foi, por um bom trecho da sua vida, reflete Cristo com a igreja, junto com Rebeca, né? Uma história linda. Mas ao passar do tempo, né, Isaac se desviou, né? Isaac começou a andar, e hoje eu posso falar com propriedade. Isaac começou a andar com... Eu não sei se o próprio Nimrod, eu não sei se ele estava vivo na época, né? Eu acredito que sim. Tanto Nimrod quanto a linhagem de Nimrod, que Nimrod tinha formado um império na época, um império de caçadores, né? Por isso que a expressão diz, né? Poderoso caçador diante do Senhor, né? Então essa expressão, poderoso caçador diante do Senhor, é uma expressão perversa, é uma expressão mal, é uma expressão de engano, né? Então Nimrod caça os servos do Senhor. Ele caçava animais, mas a atitude deles, o caráter dele e o que estava no coração dele era o que? Perversidade, contrariar as ordenanças de Deus, aquilo que Deus havia falado para Noé. Então Isaac começa, né, a gostar de caça. Isaac começa a gostar de animais, né, que eram caçados, né, por homens, né, com certeza amando de Nimrod. Tem uma história, eu não lembro qual livro que eu vi um comentário, não sei se é um livro de Jason, é um livro antigo, apócrifo, né? Não tá na Bíblia, mas o livro diz que havia competição de caça, né? Então Isaac pega e fala assim pro seu filho Esaú: meu filho, vai até o campo e traze uma caça daquela que eu aprecio. Então Esaú sabia que Isaac gostava de certas caças, né? E quando você trouxer essa caça para mim, eu vou te abençoar. Então Isaac estava a ponto de abençoar Esaú, Edom, como primogênito, né? De levar todas aquelas bênçãos que Deus deu para Abraão, né? Que Deus falou com Abraão, depois falou com Isaac, né? E aí Isaac agora vai passar para Esaú, né? Porque ele está cego, porque ele está desviado, porque o engano entrou em cena. E aí você conhece o desfecho, né? Raquel e Jacó vão tramar, Deus permitindo, Deus enganando Isaac, para que Isaac fosse enganado então, e a bênção vai recair sobre Jacó. E depois disso, inclusive, você pode ler o Gênesis, você pode ler os profetas, os juízes, Salmos, Provérbios, Lamentações, Apocalipse, Novo Testamento. Todos os escritores, todos que falaram de Jacó na Bíblia, falam bem de Jacó, não falam mal de Jacó. Mas se você observar a pregação atual, a maioria dos pregadores vão falar mal de Jacó e vão falar bem de Isaac. Olha para você ver onde entra o engano. Então tá ok. Isaac foi enganado, né? Porque certamente rejeitou o entendimento. Alcançou a sabedoria em um certo ponto, mas depois abandonou. Veio engano. No livro de Reis, capítulo 22, 19, 22, vai falar que Deus está virado com Acabe. Deus estava pé da vida com Acabe. Porque Acabe estava... O coração já tinha se inclinado para o mal, fazendo com que todo Israel pecasse, ficasse cocheando entre dois pensamentos. E aí Deus, entre aspas, né, fez uma pergunta: quem que vai enganar Acabe por mim?
E a palavra vai dizer que um espírito se manifestou na presença de Deus e disse: eu vou lá até lá e vou enganar Acabe. Aí Deus pergunta: como que você vai fazer isso? Eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe, e assim eu consigo enganar toda a descendência de Acabe. E Deus falou: então vai. E então esse espírito entrou no ministério de Acabe, e todos os profetas de Acabe falavam mentiras, né? Eram enganados. Acabe é enganado, os profetas é enganado, e quem acreditava nas profecias era enganado, que no caso era o povo de Israel. O povo de Israel estava sendo enganado pelos profetas de Acabe. Hoje, Acabe é a liderança da igreja. O povo de Israel está representado em toda a igreja hoje. Aí Deus precisa trabalhar para Elias vir. Ah, irmão, mas Elias já vê Jesus. Sim, mas Elias tem que vir em duas fases, né? Elias vem na primeira como Jesus, que ele vem só para acusar, para mostrar o certo e errado, como ele fala com o próprio rei Acabe, como ele fala com o próprio povo. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ele restaura o altar das 12 tribos, mas Elias não destrói Jezabel. Elias não destrói os falsos profetas. Pode ver lá para vocês verem no contexto. Uma parte sim, mas no decorrer da história não. Entende? Assim como hoje. Jezabel está atuando, os profetas de Acabe estão atuando com engano. A gente vai ler mais textos, você vai refletir melhor. Então sempre o engano está ocorrendo. Sempre está acontecendo engano. Eu dei uma paradinha aqui porque parecia que tinha parado de gravar, mas não parou não. Então sempre está acontecendo os enganos, entende? Sempre que tem rejeição do entendimento, né, vai vir engano, né? Não tem como você ficar só com a sabedoria, não dá, ela não trabalha junto. A sabedoria anda de mãos dadas com o entendimento, entende? Então quando você quer só a sabedoria, você perece. E mas eu não quero a sabedoria, mas eu quero só o entendimento. Você vai perecer também, porque só o entendimento não resolve o problema, entende? Eu entendo das coisas, mas eu não sei como fazer. Aí eu preciso da sabedoria. Ah, mas eu tenho a sabedoria, então a sabedoria vai me dar entendimento para fazer. Não tem escapatória, é os dois juntos, né? Não tem como ficar com um só. Então Acabe é enganado, os falsos profetas são enganados, o povo que está dando crença vai ser enganado. E aí você conhece o desfecho. Jeremias, capítulo, vamos ler, 14, do 13 a seguir. Jeremias 14, verso 13. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis a espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. Adivinhação, vaidade e engano no seu íntimo são os que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem a espada nem a fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos a esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte a ele, as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Você vê que Jeremias, né, está trabalhando muito aqui, né, com relação ao falso engano. Ezequiel, capítulo 13. A gente vai ler alguns textos, tá? A respeito deste assunto. Vê a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizem os que lhes vem ao coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme no dia da peleja. Melhor, no dia do Senhor, que aponta para frente, para o nosso futuro. Então não está falando lá atrás, né? Aconteceu lá atrás, mas ele joga para frente, porque a casa de Israel ainda não teve o seu desfecho, né? Tiveram visões falsas, adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando ele não disse, quando ele não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que o tal eu não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede, os profetas a caiam e dizem que as caiam a ruirá. Haverá chuva de inundar, e vós, ó pedras de saraivas, caireis, e tu, vento impetuoso, e romperás. Então vocês vejam que, né, Ezequiel está falando lá para o povo literal da época, né, com certeza. Só que quando ele fala, né, filho do homem profetiza contra a casa de Israel, é um link direto para Jesus no Novo Testamento, porque Jesus, no livro de Lucas, né, ele se declara o filho do homem. Eu sou o filho do homem, então sou eu que vou profetizar para a casa de Israel, é eu que vou trabalhar com os falsos profetas. Então não tem jeito de Ezequiel estar no passado falando apenas com Israel, entende? A profecia, ela tem um duplo complemento, entende? O desfecho dela, na verdade, é milênio, né? Então existiu o contexto do falso profeta na época de Ezequiel, existe o contexto dos falsos profetas na nossa época, né? Que o verdadeiro filho do homem é Jesus, é ele quem vai fazer isso, entende? E todas essas punições vai recair sobre os falsos profetas da nossa época. Ezequiel 14, um capítulo para frente, do 6 ao 11, diz assim, ó: portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar a mim, ou alienaram de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei um sinal e provérbio, eliminá-lo-ei no meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele, e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, iniquidade daquele que consulta, e como daquele do profeta que fala. E a casa de Israel, se não se desvie nem de mim, mas nem se contamine com todas as suas transgressões, então diz o Senhor Deus, e eles saberão, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então veja que é Deus quem engana. Como que Deus engana? Quando ele enxerga dentro do coração do homem as intenções do coração. E quando ele enxerga as intenções do coração, ele já sabe o desfecho, ele olha para o futuro. Assim como ele olhou para Esaú e amaldiçoou, né? Chamou de Edom, nação contra o Senhor, a quem está irado para sempre, né? Deus não está irado para sempre contra Esaú, o homem, mas sim contra a descendência de Esaú, porque ele olha para dentro do coração de Esaú e encontra a descendência todinha de Esaú cometendo o mesmo pecado. Então ele fica irado contra a descendência de Esaú, nação contra quem o Senhor está irado para sempre, entende? É o mesmo princípio. Então Deus olha para o coração do homem que está falando, porque ele se alienou a Jesus, né? Aceitei a Jesus, tenho a sabedoria, agora eu posso falar, vou abrir minha boca. E Deus vai olhar no coração deste homem que vai abrir a boca. Se tiver intento ruim, perverso, iniquidade, segundo as intenções, o próprio Deus engana. Engana o homem que vai começar a falar e engana os ouvintes. E ambos recebem a punição. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, Paulo vai descrever lá uma sentença de eventos. Eu não vou ler para o vídeo não ficar enorme, né? Porque eu ainda tenho muitos assuntos a falar aqui. Então, Paulo está dizendo que aqueles homens, né, eles mudam a verdade em mentira. Eles pervertem o juízo. Eles não falam a verdade, eles não ensinam o que é para ensinar. Há um tempo atrás, né, não sei hoje, mas os pregadores, né, da época da minha conversão, sempre utiliza Romanos 1 para falar do homossexual, do gay, né?
porque tem relação de homem com homem e mulher com mulher, né? É só aquela partinha que eles frisam. Eles não frisam os 4 animais que Paulo está falando no capítulo 1. Os quadrúpedes, animais de 4 patas, animais de 4 patas, leão, urso. Animal que rasteja. O que é animal que rasteja? É a cobra, a serpente. Tem outro tipo de animal lá que é o dragão. Ele fala dos animais. Ou seja, ele está falando das nações. Ele está falando de todo tipo de engano que existe na terra. E os homens que são enganados e os homens que enganam o povo é farinha do mesmo saco. Tanto os que enganam, que são enganados, e aqueles que vê o engano, vê o falso profeta, vê Jezabel, vê as coisas acontecendo e tolera. É farinha do mesmo saco. E Deus entrega para a destruição, para eles cometerem torpeza, para eles se comer uns aos outros, vamos dizer assim, como ditado popular dos profetas, que comam uns aos outros, né? Que se matem, que se mordam. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Resumindo o assunto. Então Paulo não está falando só de homossexual, não está falando só de gay, de bicha. Ele está falando de muitas coisas, inclusive da falta do entendimento deste homem, né? A gente vem trabalhando o assunto. Isaías 28, agora a gente vai começar a partir para o Apocalipse para finalizar o vídeo. Isaías 28, Deus está falando dos homens, né, dos bêbados de Efraim, né, que estão embriagados com vinho, bebida forte. Não, eles bebem de noite, eles bebem de dia, eles bebem de madrugada, eles bebem à tarde, eles bebem no sol quente, eles bebem com chuva, eles bebem sem chuva, sempre bebendo, sempre bêbados. E essa bebida forte, né, o capítulo descreve que é doutrina, é engano, é falso profeta, é paganismo, é tantas coisas ruins, né? É o espírito de Jezabel trabalhando ali, né? O engano, o ensino, a sedução, né? As perversidades da vida, tudo ali trabalhado atrás do vinho, né? E o vinho é bebida forte que eles bebem, e a bebida forte que eles bebem é da videira falsa que está lá em Apocalipse, que aparece e fala, um anjo sentado na nuvem, fala, pô, anjo, pega a sua foice afiada e faça a colheita da videira da terra. E aí o anjo vai lá e mete a foice nos galhos, nas folhas, na árvore, e voa a uva para todo lado. E corre um rio de sangue que vai até a altura do freio, do pescoço do cavalo. Porque o freio do cavalo é a altura do pescoço. É 1,5 metro de rio de sangue de profundidade. Porque a videira da terra está falando dos falsos profetas, está falando dos enganos. Todo tipo de homem, tanto falso profeta que está enganando quanto enganados, vão ser destruídos, né? A videira da terra vai perecer. E a videira da terra produz vinho. É por isso que a prostituta de Apocalipse 17 tem um cálice de vinho na mão. E o vinho é prostituição. É tudo isso que a gente está trabalhando aqui, entende? É o desfecho. Essa prostituta é a mulher, é a própria Jezabel, entende? Com o vinho da devassidão que os reis da terra, que os povos da terra se embebedaram, beberam, entende? Só que em Isaías 28 está falando que é Efraim. Como pode Efraim estar lá em Apocalipse 18? É um assunto, é uma pergunta que eu fiz para despertar sua curiosidade. Se Efraim está lá em Apocalipse, Efraim tem que estar no corpo de Cristo também, né? Não tem como Efraim estar lá no futuro nosso, como ímpio sendo destruído, e não estar no corpo de Cristo. Por isso eu recomendo para você que é novo aqui no canal, para você que está vendo isso pela primeira vez, vá pesquisar a respeito de Efraim, 2 casas, tá? Que é um assunto maravilhoso, né? Efraim vai estar de volta na área, está na jogada, entendeu? Tem o Efraim carnal que bebe vinho e tem o Efraim espiritual que bebe da videira de João 5. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim ligado, esse dá muito fruto. Efraim, videira, entende? Existe a videira falsa e a videira verdadeira. Agora vamos fechar, resumir o assunto aqui, né? Então a gente começou falando de Elias, Eliseu e Jeú. Então você viu que Elias veio, profetizou que ia ficar 3 anos e meio sem chuva, né? Com seca. Com isso vinha fome, vinha angústia, né? E aí Deus, para mostrar como sobreviveu as pessoas justas, as pessoas que não foram enganados pelos falsos profetas de Acabe, pelos povos que estavam cocheando entre 2 pensamentos, Deus deixa
um assunto na vida de Eliseu. Então, quando Elias estava para ser transladado, Elias não foi para o céu, tá, queridos? João, no Evangelho de João, Jesus fala, né? O único que foi até o céu é Jesus. Nenhum profeta, ninguém foi até o céu. Só eu, entende? Então nem Enoque, ninguém foi até o céu, tá? Foi transladado. O translado é de um lugar para outro. Então Elias fisicamente morreu. Enoque fisicamente morreu, tá? Mas é um outro assunto, né? Mas só para você entender. Então Elias foi transladado, entende? É como se estivesse na metade da semana, entende? O grupo que pertence a Elias, uma parte, né? Porque o corpo de Cristo, ele é formado por judeus e gentios. São dois grupos de pessoas, né? Então Deus divide em duas porções. Porção dupla, 2 tempos, 2 medidas, 2 testemunhas, 2 profetas, e o assunto é grande, né? Só para falar de 2 coisas, mas é um único público. Então Elias profetiza, tem seca. Como tem servos de Deus, né? Quando Elias vai falar ainda, só eu escapei da Jezabel, não, senhor. Existe 7.000 joelhos que não se curvaram a Baal. Como eles sobreviveram? Aí Deus dá a porção dobrada, a cebolinha, porção dupla do espírito de Elias sobre Eliseu, justamente para ter provisão para quem não está adorando a Baal, para quem não pertence a Baal, para quem não está no engano, para quem está com o entendimento. Tem pessoas que têm a sabedoria, mas também têm o entendimento, entende? Essas pessoas, né, vão ser supridas pelo sobrenatural. Aí entra o ministério de Eliseu, né? O azeite não falta, a farinha da panela não acaba, entende? Então a provisão vem para quem pertence ao grupo ou do tempo de Eliseu. Elias profetiza miséria para os falsos profetas, para quem pertence a Acabe. Eliseu profetiza, acolhe, ajuda, socorre, recurso, dá livramento. Mas Eliseu também profetiza, né? Os 2 rapazes falam: ô Eliseu, por que você não sobe também? Ô calvo, sobe também, né? Aí Eliseu vai amaldiçoar eles, né? Vai profetizar. Vai aparecer 2 ursas do bosque, né? Que é floresta, jardim do anticristo, né? Assim como o povo de Deus é tipificado num jardim recado e fechado, o povo do anticristo também é um jardim. Então vai aparecer duas ursas, 2 bestas do bosque, e vai despedaçar 42 rapazes, 42 meses da grande tribulação, né? Então Eliseu também profetiza, mas o ministério de Eliseu é mais voltado em provisão e recurso do que mesmo em profetizar, entende? Um grupo destina-se como se vai profetizar para não ter chuva, para fazer dano na terra, para atingir o povo de Acabe, né? Vamos dizer assim, que hoje você sabe que é os adoradores da besta, os que pertencem a Jezabel, né? Os falsos profetas e tudo mais que a gente está vendo por aí. Por outro lado, você tem Eliseu, né? É um ministério voltado para provisão, porção dobrada, né? Porção dobrada. Por que dobrada? Então, mas nem Elias e nem Eliseu dá cabo de Jezabel. Lembra que eu falei no início? Né? Então a gente vai ter um período aí na última semana. Seja você pertencente a Elias, que vai enfrentar os falsos profetas da Jezabel com os falsos profetas de Acabe, vai confrontar e vai vencer, né? Ou se você vai pertencer ao grupo que fala da galera de Eliseu, né? Que você vai estar vivendo na outra metade, entende? Mas também você vai profetizar, vai ter livramento, vai ter recurso, vai ter milagres extraordinários, né? Mas nem Eliseu, ou seja, nem quem está no deserto, que está tendo provisão, né? Está tendo recurso, nem quem está no campo, tipificado em Elias, na cidade, tipificado em Elias, na Babilônia, vai dar cabo na Jezabel, entende? Porque Jezabel vai matar quem confrontar ela, quem for de frente com ela, né? Você vai ver que Moisés escreveu lá no Êxodo capítulo 7, se não me falha a memória, ou 6, quando chega na quinta ou na sexta praga, Moisés anuncia a quinta ou sexta praga. Aí Faraó fala assim para Moisés: ô Moisés, essa é a última vez que eu estou vendo você, porque se eu ver você de novo, certamente você não vai permanecer com vida. Só que Moisés ainda foi mais 3 vezes até Faraó, né? Porque estão na quinta ou na sexta trombeta,
sexta praga, né? Faltava a sétima, a oitava, a nona e a décima ainda para se cumprir. E Moisés precisou ir, até porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha pombo correio, não tem nada disso. Era Moisés mesmo. Vai, Moisés, vai até Faraó e dize a Faraó. Então Moisés foi lá 10 vezes. Entende? Faraó viu Moisés e não matou Faraó. E Faraó disse: depois dessa praga, se eu ver a sua face de novo, você vai morrer. Então isso aponta para Elias, na verdade, né? Ou para o grupo que está na cidade, entende? Então o grupo que for na cidade para profetizar contra Faraó, que é o anticristo, né? Vai morrer. Porque ele falou lá, né? Que vai, isso já vai estar na quinta, na quarta, na quinta trombeta, entende? Quando chega na metade da semana. E aí aparecem as almas mortas lá debaixo do altar, no Apocalipse 6, né? Então, esse grupo que pertence a Elias, né, que estão na cidade, vão ver a face. Vão ver a face de Faraó, mas eles vão morrer. Vão morrer, porque foi falado no Êxodo: se você ver minha face, você não vai permanecer com vida. Então, queridos, olha só. Então Faraó disse, Faraó falou: se você ver minha face de novo, você vai morrer. Então Elias, né, que é as duas testemunhas, né, na última semana, vai profetizar. Primeira, segunda, terceira, quarta trombeta. Aí vai aparecer o anticristo, metade da semana. E o anticristo vai estabelecer a marca e ele vai falar. Quem estiver falando de Jesus, quem estiver do outro lado aí, né, quem estiver falando aí com entendimento e sabedoria junto, espada nele. Se ver minha face, vai morrer, não vai ficar com vida. De fato, quem confronta o anticristo morre, né? As duas testemunhas morrendo por 3 dias e meio, né? Que é 3 anos e meio, vai morrer lá. Por outro lado, você tem um outro grupo que vai para o deserto, aonde Deus já preparou um recurso, né? Para eles serem sustentados por 3 anos e meio, né? Entende? Então eles vão ficar lá por 3 anos e meio, que é 42 meses. Por um lado, o anticristo tem 42 meses para agir. Eliseu tem o poder de destruir 42 rapazes, 42 meses, né? É o mesmo patamar, né? No sentido de provisão, entende? Enquanto o anticristo mata os santos de um lado, do outro lado, os santos estão preservados no deserto, entende? Vivos. Mas nem Eliseu e nem Elias, né, vão matar o anticristo, ou o império do anticristo, Jezabel, entende? Ela vai ficar viva até o finalzinho. É como se Deus falasse, né? Lá em Apocalipse 7 tem um anjo, né? Vou fazer um bem bolado aqui. Tem um anjo lá que ele grita, né? Para os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos do céu: ó, galera, você e você, 4 anjos, não soltem os 4 ventos enquanto a gente não selar na testa os servos do nosso Deus, né? E aí entra a minha imaginação. Aí tem um 5º anjo, e você vai ficar cuidando de Jezabel. Não deixa nem mosca sentar, porque ela não pode morrer antes da hora. Ela só vai morrer quando Jeú chegar. Ela não pode morrer no ministério de Eliseu e nem no ministério de Elias. Ela só vai morrer no ministério de Jeú. Então não deixa nem mosca sentar nela, né? É só para você entender, né? É como o cuidado de Deus. Tô falando isso aqui da sabedoria, né? E da profundidade de Deus, né? Nas entrelinhas, né? Em Deus preservar Jezabel dentro dos púlpitos, né? Essa mulher que profetiza, essa mulher que ensina os meus servos, incita a eles comer coisas sacrificadas a ídolos e tantas outras coisas aí, né, que a gente vê. Entende? Então ela fica por 2000 anos dentro do púlpito, depois ela sai do púlpito e vai para a rua, como as duas testemunhas vai para a rua também, né? Vai para a rua e vai ter o confronto final, mas as duas testemunhas não matam Jezabel. Aí você tem agora então, primeira metade Elias, né? É óbvio que são duas testemunhas, um grupo tá junto ali, né? Na verdade, todo o corpo tá junto na primeira semana, porque não tem divisão, né? Mas quando chega na metade da semana, aí o corpo vai se dividir, né? Esse grupo de pessoas, um grupo vai para o deserto, outro grupo permanece na cidade, entende? Mas aí fecha os 7 anos, né? Termina os 7 anos e Jezabel tá lá, né? No início ela tá nas costas do monstro. Na metade da semana o anticristo aparece, derruba ela das costas do monstro, subjuga ela e coloca ela para trabalhar no seu favor, né? Ela se torna uma cadela na mão do anticristo para trabalhar a favor dele. E ela trabalha a favor dele na metade, na última metade. Aí chega lá no Apocalipse 19, aí vem Jeú.
Aí vem Jesus no cavalo branco e com os santos anjos, né? E com a igreja na cavalaria. Assim como Jeú fez, entende? E Jesus não fala que a resolução dele é ajuntar todas as nações lá no Monte Meguido contra Jerusalém para fazer um grande sacrifício? O mesmo que Jeú fez. Chamou todos os adoradores de Baal, né? E os adoradores de Baal então estão em todas as nações. Todas as nações que não possuem entendimento pode até falar da sabedoria, como o Jó falou lá, né, na leitura que a gente fez. A gente ouviu falar da sabedoria, mas é só Deus que sabe de onde que está o entendimento. A sabedoria a gente escutou falar, sim. A morte falou, o abismo, o mar, mas não está comigo não. Mas a gente ouviu falar. E você sabe que mar está falando das nações, povos, tribos e línguas, né? O abismo fala tanto da saída de Jesus quanto da saída do anticristo, né? Tem essa relação, né? Você tem abismo para baixo, mas você tem abismo para cima também, entende? Um lugar de profundidade, entende? Então Satanás saiu do céu, de um abismo, foi para o outro abismo, que é para baixo, né? Só que Apocalipse 11 fala que ele sai do abismo, mas também ele sai do mar, que são nações, povos, línguas, entende? Assim Jesus estava lá no abismo, também desceu para a terra, foi para baixo no abismo e subiu, e vai voltar de novo, entende? Só que ele é o outro lado, né? É um outro aspecto, né? Então abismo e mar para falar quase que da mesma coisa, mas é em horizontal, né? Mas então você vê que Jeú está vindo, né? Lá em Apocalipse 19, a igreja com Jesus, os seus cavalos, né? Então ele ajunta todas as nações, né, para a grande peleja do dia do Senhor. E a gente sabe já que Jeú venceu, né? Matou todos. Aí os que restarem, né? Porque durante a grande tribulação não são todos que vão morrer, né? Como eu disse, nem Elias e nem Eliseu não vai matar todo mundo. Vai sobrar alguns. Lá em quarto selo, acho que é no sexto selo, não lembro aqui qual é, acho que é o sexto selo. Depois vocês corrigem lá se estiver errado. Os homens vão se esconder em cavernas, né? Debaixo das rodas. Uns vão clamar para a pedra cair em cima cai em cima de nós, né? Porque agora a única esperança para nós é a morte, né? Porque agora a gente não pode mais se esconder da face daquele que está vindo, né? Que é Jesus. É Jeú que está vindo, não tem como se esconder, né? Jeú está vindo, sai da frente, né? E aí a igreja está nos ares, foi arrebatada, teve o corpo transformado. E agora a igreja faz o quê? Ela sai do posto de glorificação de corpos e vai nos esconderijos, né? Porque tá num tribunal sendo estabelecido, né? Jeú estabeleceu um tribunal lá dentro do templo dos adoradores de Baal, né? Então Jesus vai estabelecer um tribunal lá no Monte Meguido. Então a igreja sai, vai até os esconderijos, né, nas cavernas, onde eles estiverem, os marcados da besta, né? Ela vai até lá e vai levar eles até a presença de Jesus, né? Como está lá no Salmo 18. Salmo 18 fala disso. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não teve quem os livrasse da minha mão, né? Então o cumprimento desse Salmo de número 18 vai estar acontecendo nesse momento. A igreja sai dos ares das nuvens, já teve transformação de corpos, né? Já teve a reunião nos ares, como Paulo fala. Agora é descer, pegar os que estão escondidos, né, nas cavernas e levar na presença de Jesus para ser jogado vivo no lago de fogo, né? E os outros, né, que ainda vai ter pessoas ainda, né, em outros lugares, aí Jesus vai matar com a espada que sai da sua boca, né? E aí vai sobrar um restinho que ficou junto com a igreja no deserto, né, nações que vão repovoar a terra, né? Que vai entrar para o milênio e a igreja vai reinar sobre esses povos, né, que sobraram. Amém? Então, queridos, então esse é o assunto que eu queria trazer para vocês, o desfecho, né, do engano, o desfecho, né, da falta do entendimento, né? Quando a gente não possui o entendimento, quando a gente abandona, na verdade a gente abandona, né? Porque o entendimento e a sabedoria estão juntos, mas a gente escolhe, né, através do enganoso coração nosso, a gente escolhe em não optar pelo entendimento, a gente quer só a sabedoria. É como Paulo fala numa carta, né? A letra mata, né? E o espírito vivifica. Ou seja, eu quero levantar as minhas mãos e ir no monte, eu quero ir na igreja orar, né? Eu quero fogo puro, eu quero poder espiritual, sabe? Porque a letra mata. Então, ou seja, o espírito vivifica e a letra mata.
A letra que Paulo está falando que mata é a letra escrita na literalidade sem o entendimento. Quando você olha para a Bíblia como um livro, como um jornal, como uma revista, essa letra mata. Mas a letra escrita, não é qualquer letra, é uma letra que saiu dos lábios de Jesus, saiu da boca de Deus. Essa letra vivifica, porque ela traz entendimento, ela traz luz. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, ela ilumina o meu caminho, entende? Percebe? Olha a sua volta, quantas pessoas é assim? Eles querem fogo, quer poder, quer profetizar, quer profecia, quer ouvir profecia, mas não quer ler a letra, não quer conhecimento, não quer ouvir as palavras, ou o significado das palavras, ou o que Jesus quer dizer com as palavras, entende? E isso, então, Deus já conhecendo de antemão no coração do homem que ele ia ser assim, ele quer o poder, mas ele não quer a letra, né? Ele não quer a sabedoria com o entendimento que está na letra. Então o destino dele é isso que a gente acabou de ver aí, é o engano, né? O desfecho do engano, né? Quando você rejeita a sabedoria e o entendimento. E aí o povo perece, porque eles rejeitam o entendimento, eles rejeitam a sabedoria, né? O entendimento, Osés fala, mas a sabedoria é rejeitada, está lá em Provérbios 1. A sabedoria também é rejeitada, né? Porque quando você rejeita o entendimento, a sabedoria está junta, porque as duas andam de mão dadas, entende? Então fica uma aparência que a pessoa tem Cristo, entendeu? Mas na verdade ela já abandonou os dois. O Salmo 68 ou 78 lá diz, né? Quando Jesus sobe no alto e dá dons aos homens, ele também dá dons aos rebeldes. Porque a descendência de Abraão é numerosa, né? Ele não tem como selecionar, entende? Assim como a chuva quando ela cai numa plantação. Eu quero que a chuva caia só naquele pé e naquele outro não tem jeito. A chuva cai na plantação inteira. Vai depender da reação da planta. Assim somos nós. Cristo vai cair como doutrina, cai como chuva em cima da casa de Israel, que somos nós. Vai depender da nossa reação, como a gente vai responder a essa chuva que está caindo, entende? Por isso que os dons de Deus são irrevogáveis. Ele dá poder até mesmo para os rebeldes.